Esse congresso é uma realização da Liga Acadêmica de Saúde Mental da UFSCar e da PROACE, com parceria da PROEX, do Laboratório de Etnopsicologia da USP Ribeirão e do SAAD UFSCar. Nós temos alguns informes a fazer. Tá? É proibido o consumo de produtos alimentícios nas dependências do anfiteatro, inclusive no hall de entrada. E ao longo do congresso serão realizadas algumas entrevistas estudantis para o TCC sobre saúde mental do estudante universitário, com o João, lá fora. Tá bem? Quem tiver interesse em participar. E para dar início, a gente chama agora a magnífica reitora, professora Amanda Hoffman, e o professor coordenador da Liga de Saúde Mental, Jair Barbosa. Bom dia a todos. Cumprimento aqui toda a nossa comunidade interna da UFSCar, docentes, técnicos administrativos, alunos de graduação, de pós. Cumprimento todos nossos visitantes, apoiadores, cumprimento os palestrantes e principalmente cumprimento a comissão organizadora, coordenada pela Liga de Saúde Mental, mas com muitos parceiros, como vocês ouviram, a PROACE, a PROEX, a SAAD e muitos outros aí colaboradores, para que este evento pudesse estar acontecendo. É um evento de muita importância. Esse é o primeiro congresso, espero que a gente tenha muitos outros, porque é um momento importante para pensarmos, para refletirmos, para que a gente possa ter ações, para que a gente possa ter realmente condições e sensibilidade para esse tema tão importante. E eu não me canso de colocar isso para toda a equipe da universidade, que nós precisamos fazer alguma coisa. E este evento vem ao encontro do que nós temos aí discutido nesses últimos tempos, assim que nós assumimos a gestão da UFSCar. É importante também pensarmos que na universidade, nós, já que a universidade é um reflexo da sociedade atual, né? Então, na universidade, guardando as proporções, tem esse reflexo da sociedade, das questões, dos desafios que a sociedade está passando. Nós estamos no século XXI, nós estamos numa sociedade globalizada, uma sociedade com tecnologias, uma sociedade com uma dinâmica e uma velocidade muito grande das coisas acontecendo. Só que, ao mesmo tempo, tem questões humanísticas muito importantes que às vezes são esquecidas e nós precisamos atuar sobre elas. Então, nesse sentido, eu vim aqui para essa abertura com muita alegria de saber que na universidade tem pessoas, tem unidades da UFSCar, tem parcerias externas que possam estar pensando, que possam definir diretrizes, que possam estar fazendo atividades como as atividades paralelas que estão acontecendo, além desta aqui nesse auditório, discutindo temáticas, colocando as pessoas para refletir. Isso, para nós, enquanto gestão da UFSCar, é de uma relevância enorme. E com muita alegria, além da chuva que veio, né, começou ontem, melhorou até o ambiente, né, para que nós, para que a gente possa respirar melhor, né, estava muito seca aqui a universidade, a grama muito seca, mas tirando aí a descontração
e voltando ao foco, eu desejo, mas desejo muito como reitora e como mãe e como cidadã, que nós vou colocar no presente, conseguir superar esses desafios dessa área. Então, nesse sentido, é que eu faço uma abertura com muito otimismo, com muita alegria, e que vocês fiquem sempre motivados a vencer esses desafios. Então, muito obrigado, desejo que o evento seja maravilhoso e que tenha continuidade, porque é um processo longo, é um processo que há que se ter paciência, mas a questão humanística da sociedade e da própria universidade, a importância das pessoas, a importância das pessoas se enxergarem nesse ambiente de forma saudável é muito importante. Então, bom evento a todos, e fica aqui a minha mensagem de que a UFSCar está de portas abertas a todos que queiram colaborar, participar, ser nossos parceiros para vencer esses desafios. Obrigada. Bom dia. Eu gostaria primeiramente de agradecer a todos vocês de estarem aqui nessa manhã de sábado, chuvosa, né? Vontade de ficar em casa, né? Aproveitar que dá para dormir direito. Mas acho que isso reflete a importância, né, do tema que a gente vai tratar aqui, né, de vocês estarem presentes aqui. Gostaria de agradecer também a equipe da Liga, né, do qual eu sou coordenador, mas, né, o empenho deles foi bem energético para conseguir fazer isso tudo acontecer, né. Então, queria ressaltar também, né, a importância da equipe da PROAS, né, que sem eles a gente não conseguiria fazer esse evento. A gente fez questão que fosse um evento gratuito, que não tivesse necessidade de pagar nenhum tipo de taxa para entrar, enfim. Então, nesse sentido, a gente perde em alguns lados e ganha em outros, né? Então, eu acho que os ganhos ainda são maiores, eles sendo um evento, né, sem nenhum tipo de taxa para entrar. Ainda acredito nisso. Esse é o primeiro congresso, né, e a gente espera, já estou começando a pensar o próximo, então já convido vocês para o ano que vem, provavelmente nessa mesma época, no segundo congresso de saúde mental aqui da UFSCar. E acho que é isso, né? Acho que a professora bem falou que a questão da importância do tema de saúde mental universitário, acho que esse tema precisa ser cuidado. A gente tem equipes no Brasil inteiro sendo mobilizadas para esse tema, e aqui na UFSCar não está sendo diferente, né? A gente tem ótimos palestrantes que vão, também agradeço a eles, né, que estarem aqui de uma forma voluntária, né? Então, eu espero que as coisas aconteçam com muita calma e serenidade, mas ao mesmo tempo com muita profundidade. Acho que é isso, eu não vou ficar me estendendo muito. Eu, de novo, agradeço a todos, né, tanto os que estão aqui, quanto os que estão organizando em outros lugares aqui do nosso congresso. E vamos começar. Bom dia a todos e vamos trabalhar. Agradecemos a participação da professora Wanda Hoffmann, reitora da UFSCar, e a fala do Dr. Jair. Informa-se. Temos vagas para a oficina de terapia vibracional integrativa. Quem tiver interesse, dirigir-se pela manhã agora a região das oficinas. E o Recriarte está realizando a venda de peças na região ali em frente à lanchonete. No intervalo vocês podem conferir. Vamos dar início agora à primeira mesa. O tema: o prejuízo da ansiedade no universitário. A mesa será composta por 3 palestrantes e, posterior à fala dos 3, haverá um tempo de discussão com perguntas abertas ao público e debate entre os palestrantes. Convido agora para compor a mesa a professora, preceptora do Programa de Residência Médica do Instituto de Psiquiatria da USP e supervisora do Ambulatório Geral
de Psiquiatria da USP, e da Enfermaria de Transtornos Alimentares, Luara Ottot. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à reitora pela presença, ao pessoal da Liga da Saúde Mental pelo convite e a todos aqui presentes. Então, o tema que eu vou falar é sobre o burnout universitários, né, que é um tema que eu considero de extrema relevância e que também influenciou em algumas que também influenciam em algumas das minhas escolhas pessoais aí, ao longo desses anos. Então, para começar, eu escolhi essa figura, né, esse quadro, na verdade, não sei quantos aqui conhecem esse quadro, é um quadro do Van Gogh, que chama Dr. Gachet. Esse quadro está no d'Orsay, em Paris, e para os que tiveram a oportunidade de conhecer, é um quadro maravilhoso, né? Eu tive a oportunidade no final do meu 5º ano, um pouquinho antes de começar o 6º ano, né, que foi um momento que eu estava bem cansada, plantões infinitos, a gente não tinha pós-plantão na época, e começando aí o 6º ano, a questão da escolha da especialidade, a prova de residência. Então eu estava naquele momento mais cansada, e quando eu me deparei com esse quadro, o que me chamou muita atenção foi esse olhar do Dr. Gachet, né, esse olhar consumido, esse olhar desvitalizado. E o Dr. Gachet era um médico clínico geral que ao longo da sua vida se interessou muito pela psiquiatria, chegou a fazer um doutorado em psiquiatria, com o nome de melancolia, e tratou do Van Gogh nas fases finais da vida dele. E o Van Gogh, no final da sua vida, escrevendo uma carta para o seu irmão, fala a respeito do Dr. Gachet, né? Tão doente ou mais do que eu mesmo. E quando eu me deparei com esse quadro, naquele momento da vida, eu não pude deixar de me perguntar, poxa, será que esse é o nosso futuro, né? Como médicos, ficar desse jeito consumido? E acho que aí começou o meu interesse por esse tema que eu vou falar um pouquinho. Então, né, o que significa burnout? Burnout não é um tema da saúde mental, técnico específico da saúde mental, né? É um termo da língua inglesa que quer dizer estar consumido, apagado, né? Ele foi usado pela primeira vez no contexto da saúde mental em 1974 por um psicólogo americano chamado Freudenberger, que era um psicólogo que trabalhava com assistência voluntária, prestando assistência a um grupo de pacientes em situação de vulnerabilidade social e dependentes químicos, né? E esse psicólogo, então, começa a notar que ao longo dos anos, os trabalhadores, né, a equipe de saúde, que antes era super entusiasmada, motivada, começa a ficar muito desvitalizada, muito apática, muitas vezes tratando os pacientes de forma até agressiva, e ele percebe que essas pessoas, a maior parte, tem uma jornada de horas de trabalho muito grande, além da jornada de horas muito grande, trabalhos em turno, né, essa proximidade muito grande com as pessoas que atendiam. E ele descreve, né, então, o staff burnout, que seria esse estado de exaustão física e mental em decorrência da vida profissional, né, durante esse trabalho. E em 1984, né, uma outra psicóloga chamada Susan Maslach, ela se interessa por esse tema e começa a estudar mais sobre isso, tá? E
durante esses estudos, ela faz um postulado e também um instrumento de pesquisa, tá? Sobre a síndrome de burnout. E o que ela postula, então, nessa síndrome? Que seria uma síndrome que envolveria não só os profissionais da saúde, como de educação e serviços humanos, de forma geral, né? Todos aqueles que trabalham com uma grande proximidade, dando assistência ao outro, né? E essa síndrome seria composta de 3 esferas, né? Que seriam sintomas numa esfera de exaustão emocional, de distanciamento efetivo e de baixa realização profissional. Então, vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas esferas, né? Quais seriam, então, os sintomas da esfera da exaustão emocional? Né? Então, seria essa incapacidade de se doar a nível emocional. Né? Então, junto com isso, é uma sensação de, muitas vezes, psíquicas de irritabilidade, de esgotamento, de falta de drive, né? E na esfera física, dentro dessa exaustão emocional, muitas vezes sintomas como tensão muscular, cefaleia, gastrite, enfim, falta de concentração, falta de memória, fadiga, tá certo? Dentro da esfera do que ela chamou de distanciamento afetivo, né, ou despersonalização, seria essa postura, de fato, né, de distanciamento em relação às pessoas que se está tratando, né? Então, a gente precisa, para formar vínculo com os pacientes, a gente precisa de uma postura empática, né? De se colocar, conseguir se colocar no lugar do outro para olhar o sofrimento dele, né? Então, se você está nessa postura de retraimento, você não cria vínculo, você não tem a simpatia e muitas vezes você começa a ter sentimentos negativos em relação às pessoas que você está atendendo, né? Então, cursaria também com uma atitude cínica em direção aos pacientes, né? E com uma sensação de que os pacientes mereceriam os seus próprios problemas, ao invés de uma postura empática, que é o que se espera. E a terceira esfera de sintoma seria essa esfera da baixa realização profissional, né? Então, de ter um sentimento de que pouco tem sido alcançado do seu trabalho, que o que é feito não tem valor em si. Então, como eu disse, né, além de postular essa síndrome, ela cria um instrumento de pesquisa, tá? Que seria o Maslach Burnout Inventory, que é um instrumento que conta com 22 perguntas, e as perguntas são, você vai falar se você concorda ou discorda. Perguntas não, né? Afirmações. Então, estou absolutamente esgotado, não tenho forças para nada, enfim. São afirmações e você vai falar se concorda ou não. E baseado nisso, você pode pontuar baixo, médio ou alto nessas 3 esferas, né, que ela postula como sendo as esferas da síndrome. E lembrar que isso é apenas um instrumento de pesquisa mesmo, tá? Não existe ponto de corte diagnóstico, então não existe assim, pontuei tanto na esfera de exaustão emocional e isso é sinônimo de burnout. Não, pode passar. Então, assim, apenas a pontuação, né, de subscores altos na esfera da exaustão emocional e da despersonalização, junto com o subscore baixo na realização profissional, seriam sugestivos de sintomas dessa síndrome do burnout. Então, essas dimensões podem coexistir, então, o que cria um construto contínuo e heterogêneo, né? Então, de um lado, você vai ter pessoas que pontuam, né, fazem um subscore muito alto na exaustão profissional, na despersonalização, uma pontuação muito baixa na realização profissional, até o outro polo, onde a pessoa está aí bem nítida. Então, você tem uma variação dentro desse espectro, né? Então, esse é um construto contínuo, ao invés do diagnóstico dicotômico, que vai dizer tem burnout ou não tem. Então, essa pessoa está mais comprometida nessa esfera, menos nessa, e isso dessa forma. Então, lembrar que no burnout, né, na CID-10, ele entra como esse código, né, de síndrome de esgotamento profissional, e no DSM não reconhece o burnout como transtorno mental. Só lembrar que a CID, né, ela
é muito mais inclusiva. Então, tem várias condições dentro da CID que são condições fisiológicas, por exemplo, gestação, tem um código na CID, ou mesmo condições que são apenas sintomas, né? Então, náusea e vômito também é um código da CID. Enquanto o DSM não, ele vai trazer as questões que eles consideram realmente transtornos mentais. Então, né, agora que eu falei um pouquinho do que seria o burnout, eu vou entrar mais na questão dos universitários, tá? Com enfoque dos estudantes de medicina. Então, tem muitos artigos atualmente na literatura sobre esse tema, está sendo um tema muito pesquisado e eu trouxe só alguns dados de alguns artigos para ilustrar, tá? Então, num estudo, né, entre várias instituições, várias faculdades de medicina nos Estados Unidos, né, com alunos do 4º ano, eles acharam uma taxa de sintomas sugestivos de uma síndrome de burnout em 49% desses alunos, o que é uma coisa exorbitante, se você for pensar que metade tinha essa síndrome, né? Um alto índice, né, 35 a 45% pontuando alto índice na esfera da exaustão emocional e 26 a 38% pontuando altos índices na esfera, né, da despersonalização, né? E alguns estudos apontam também que durante o avançar do curso, né, então no começo e no final, os alunos começam a pontuar cada vez mais nessa esfera da despersonalização, né, o que é extremamente negativo se a gente for pensar que a grande maioria das pessoas olha a área da saúde justamente pelo cuidado ao outro, e se você perde a sua capacidade, né, de empatizar com o outro e de estabelecer um vínculo bom, a sua postura profissional só tende a, enfim, ir por água abaixo. Os pacientes são os que vão sofrer muito com isso, né? Então, uma coisa também que eu me lembro muito bem, quando eu entrei na faculdade, no 1º ano, sempre tem aquelas perguntas, né? Por que você escolheu fazer medicina? E, basicamente, quase todo mundo da turma falava, porque eu quero cuidar do outro, eu gosto de pessoas, né? Eu gosto de estar em contato com o outro. E no 6º ano, na hora da gente fazer o pavorômetro, né, falar quem vai prestar o quê, quase todo mundo falava, nossa, eu quero alguma coisa que eu não veja paciente, eu quero ficar o mais longe possível de paciente. Então, o quanto, né, muitos podem ter passado por essa experiência, mas o quanto é significativa essa mudança durante os anos da faculdade. Então, os estudos mostram que, né, sintomas de burnout que começam na faculdade muitas vezes vão se manter durante a residência, tá? E a residência também é um momento muito propício para começar um quadro de burnout se o aluno não tinha, né? Por vários fatores, mas esses principalmente, né, a carga horária excessiva, os plantões noturnos, o alto volume de pacientes e a baixa autonomia, né? E alguns estudos mostram que as residências que têm maior índice de burnout são aquelas que funcionam como porta de entrada aos pacientes no serviço de saúde, né? Então, como emergência médica, a medicina interna, a medicina de família, a neurologia. Aqui alguns dados de estudos, né, comparando os alunos da faculdade de medicina com alunos de outras áreas, né? Então, um dos estudos aplica questionários, né, dos alunos assim que eles ingressaram, antes de começar o curso e depois ao longo do curso, comparando alunos de medicina com de outras áreas. E eles acharam que antes de começar o curso, os alunos de medicina tinham menos burnout, menos depressão do que os de outras áreas e maior qualidade de vida, e que ao longo do curso essa característica se modifica, né? E eles passam a ter pior qualidade de vida muitas vezes e maiores taxas de burnout e depressão. Mais um outro estudo também que compara alunos e residentes pareados com pessoas da mesma idade de outros cursos e também mostra uma maior prevalência de burnout nos estudantes de medicina. E esses dois slides de nenhuma forma para dizer que os outros cursos não tenham, né, burnout, tem e muito, mas só para mostrar o quanto muitas vezes a faculdade e a residência são fatores
aí muito importantes para o desenvolvimento de quadros de burnout. Né? E aí, assim, então o que levaria, né, o que contribuiria, levaria não, porque em psiquiatria a gente pouco fala de, vai falar de causa, mas o que estaria contribuindo para o surgimento desses quadros de burnout, né? Então, se a gente for pensar, como eu falei lá no começo, é uma síndrome relacionada ao ambiente de trabalho, a gente vai pensar os fatores do trabalho, tanto quanto os fatores individuais de cada pessoa, né? Então, uma divisão assim aleatória, bem didática, só para falar que assim, a gente teria então três níveis, né, desses problemas. Então, para começar um macro level, né, que seria essa sociedade que a gente está vivendo hoje, ou essa sobrecarga, né, essa pressão por desempenho, né, essa questão dessa individualidade, de uma competitividade. Então, muitas vezes a gente está na era da informação, então tem muita informação e o que a gente aprende agora, pouco tempo depois já está muitas vezes ultrapassado, né, e lidar com toda essa grande quantidade de informações. Isso faz também com que os currículos da faculdade sejam currículos aí inflados, né, que além de muito conhecimento também tem que desenvolver habilidades técnicas do ponto de vista, enfim, de procedimentos, também tem que aprender a ser um bom pesquisador, enfim, essa grande quantidade de conhecimento que do nosso momento atual, né? Então, num nível intermediário, seria justamente a relação do indivíduo com o ambiente de trabalho ou o ambiente de estudo, né, no caso dos alunos, né? E aí, aqui a gente tem 1 milhão de fatores, né? Então, a insatisfação com o ambiente de aprendizado, de trabalho, os relacionamentos interpessoais são fatores aí importantíssimos. Então, eu acho que todos vocês devem ter visto no começo do ano que saíram várias reportagens falando sobre as tentativas de suicídio dos estudantes da USP, né? E eu tive a oportunidade de participar de algumas conversas que a gente chamou, né, os alunos para ouvir deles o que eles achavam que estava acontecendo e quais eram os fatores aí que contribuíam para tantas pessoas estarem adoecendo. E o que mais apareceu foi a questão deles falarem de um ambiente ruim e de relações muito hostis. Então eles falaram que a faculdade agora lá está marcada por uma questão, né, dentro da turma, que era a turma que tinha maior número de índice de pessoas que tinham tentado suicídio, uma turma muito fragmentada. Então, assim que eles entraram na faculdade, eles já se dividiram em panelas, então a panela atlética, a panela do karaoke, a panela dos coletivos, e que essas panelas se odiavam entre si sem nunca uma pessoa ter falado com a outra, e eles já assumiram uma postura, né, de ódio e de intolerância muito grande. E aí eles até, né, trouxeram que em determinados momentos do curso, onde foram colocados, né, ao invés da sala inteira tendo aula junto, pequenos grupos, né, que misturavam essas pessoas, eles viram que os outros muitas vezes tinham coisas muito semelhantes, que eram pessoas parecidas, embora isso tenha sido mínimo para diluir aquela postura de hostilidade, de intolerância entre eles. Então, isso contribuindo extremamente para o adoecimento dessas pessoas, né? E não só entre pares, né, mas como deles com os professores. Então, outra coisa que foi muito apontada foi a questão da dificuldade de comunicação, muitas vezes com os professores existentes. Então, que eles falavam, né, pela diferença, pelo conflito de gerações, mas essa falta de conseguir essa comunicação eficiente, levando a um ambiente muito aversivo e de pouca vontade de estar naquele ambiente, né? Então, além dessa questão do ambiente de estudo, de trabalho, dessa relação interpessoal ruim, né, a questão dos estágios, quando os estágios são muito organizados, que dá uma sensação também de desconforto, de estar perdido, a carga horária excessiva, os plantões noturnos, né, supervisão ruim, então você se sente muito
jogado, não ter, né, um apoio como acha que devia no momento de aprendizagem. E a questão da responsabilidade também, né, sobre a vida de outros, o que pega muito. Pode passar. E aí, no nível individual, né, estariam as questões mais de cada pessoa, né? Então, uma rigidez mental, então uma atitude muito, de muita cobrança consigo mesmo, né? Uma dificuldade de ter aquele jogo de cintura, de matizar, de colocar em perspectiva o que é mais importante e o que é menos importante. Então, eu faço tudo muito certinho, muito minucioso, mas em um determinado momento que eu tenho muito trabalho, se eu não conseguir pôr em perspectiva e me dedicar mais ao que é mais importante, me dedicar menos ao que é menos importante, isso também vai gerando uma sobrecarga que a pessoa não vai dando conta, né? Então, a resiliência também como um fator, né, muito importante, resiliência que é entendida como uma habilidade de se manter positivo e ativo, né, frente às dificuldades. Então, se no primeiro momento que eu tenho uma dificuldade, eu me abalo e não consigo mais fazer as coisas, isso também predispõe, né? Preocupações financeiras. Então, alunos que muitas vezes, além de estudar, precisam trabalhar fora para poder se sustentar. Isso também aumenta muito a sobrecarga e a chance de burnout, né? Suporte social. Então, se eu tenho vínculos significativos e que fazem sentido na minha vida, a chance de eu fazer um quadro de burnout é menor também. E atividades, né, de interesses fora, né, não só o sono reparador, como atividade física, lazer, eu ter interesses fora daquele ambiente de estudo e de trabalho. Né? E por que é um assunto aí que merece tanta atenção, a presença de um quadro de burnout durante a vida universitária? Então, na relação médico-paciente, né? Então, assim, se eu estou esgotado e se eu não consigo me ligar com os meus pacientes, quais que são os problemas decorrentes disso? Né? Então, não sei quantos vocês estão no internato, mas quantos já devem ter visto em algum momento o professor, assistente, perguntando como que era o exame físico, o exame, enfim, como que era a palpação do fígado? E a pessoa fala, era normal, né? Só que não fez a palpação. Ou perguntar de um resultado de exame e falar, tá correndo, quando você não pediu. Então aumenta muito, né, a chance de você cometer erros, pôr em risco, né? E se você não consegue se vincular à pessoa que você está tratando, né, a gente não pode esquecer que dentro do nosso tratamento como médico, acho que na psiquiatria principalmente, mas na medicina também, não é só a medicação, né, as medidas farmacológicas que a gente institui que vão fazer o paciente ter uma melhora ou não, né? Isso também tem muito do vínculo que a gente estabelece com aquela pessoa que vai contar, né, como um desfecho terapêutico. E se o paciente não está vinculado, se ele não sente que você, né, cuida ou está se importando com ele, a chance de adesão do paciente ao tratamento, né, e a chance de um pior desfecho é muito grande. De implicações para o próprio aluno, né, o residente. Então, se você está esgotado, se você não consegue se concentrar, se você está muito cansado, claramente, né, você vai ter provavelmente uma pior aquisição de conhecimentos, né? O burnout é um fator preditor de abandono do curso, tá? E a escolha de especialidade, tem vários estudos também que apontam a escolha de especialidade em relação ao burnout. Então, pessoas que têm sintomas, né, de exaustão emocional, muitas vezes vão optar por escolher cursos que a princípio têm uma qualidade de vida, que possam controlar mais, né, os seus horários, que não precise dar plantão, né? E pessoas que têm uma baixa realização profissional muitas vezes vão escolher cursos ou especialidades que são mais, né, mais rentáveis, que ganham mais, porque não vem sentido naquilo que estão fazendo. E o quanto isso é prejudicial, porque sai de uma escolha vocacional para uma escolha simplesmente por estar afetado, estar aí em burnout. E de implicações pessoais, né, são várias, mas acho que essas são as mais chamativas, né? Então, pessoas em burnout têm maior
potencial de fazer abuso e dependência de substância, né, e tem maior risco de suicídio. Então, aquela questão que eu estava contando dos alunos, né, quantos não estavam passando por um momento aí de estresse maior. Então, de 15% a 25% das pessoas que sofrem um quadro de burnout recuperam-se sem intervenção específica em 1 a 2 anos, né? Mas o que eu acho que a gente tem que falar é não como tratar, mas como prevenir a ocorrência desses quadros, né? É óbvio que é uma questão muito complexa, muito abrangente, precisa de 1 milhão de mudanças, tanto do nosso sistema, né, de currículo, etc. Mas, como eu tinha falado, né, dos fatores que predispõem individuais, quais seriam as estratégias individuais? Então, melhorar a qualidade de vida, né, então por meio de atividade física, de lazer, enfim, qualquer outra atividade significativa, né? Então, mindfulness é uma coisa que tem se falado muito atualmente, né? Então, tem algumas residências que já estão instituindo mindfulness dentro do currículo. Por exemplo, lá na Radiologia na USP, eles têm um curso de mindfulness para quem se interessar, né, para conseguir justamente o que seria o mindfulness, né? É uma prática baseada em práticas, né, com os seus princípios baseados em práticas de meditação, que a principal questão é conseguir, né, se concentrar no momento presente. Então, quando a gente está muito ansioso, o que a gente tende a fazer? Né? Então, eu estou aqui falando com vocês, eu estou pensando, à tarde, enfim, eu tenho que voltar para São Paulo, mas será que o pneu do meu carro está murcho? E o que vai acontecer? E ficar, né, naquele loop mental que eu não estou me concentrando no que eu estou fazendo. E o mindfulness são técnicas justamente para tentar que você esteja presente no momento presente e não fique, né, pensando em coisas futuras, e não só para a vida profissional, mas como para a vida pessoal, né? Então, eu estou em casa com os meus familiares, eu consigo estar em casa com os meus familiares, eu não estou pensando nas coisas que eu tenho que fazer ou que eu deixei de fazer. Então, procurar suporte em situações difíceis, não só suporte psíquico, como psicoterapias, etc., mas também, por exemplo, é muito comum na faculdade a gente se deparar com momentos aí críticos de, né, perdi meu primeiro paciente, ou fui falar para a família e eu não sabia direito como falar, ou mesmo, enfim, tive algum problema como paciente, e agora o que eu faço, né? Então, procurar as figuras de referência que a gente tem para poder conversar, para poder perguntar como você faz, né? Eu fiz dessa forma, eu estou inseguro com isso, será que, né, poderia ter feito diferente? Porque são questões que vão surgir inevitavelmente durante a nossa graduação e nossa residência e que mexem muito. Então, de estratégias, né, da instituição. Então, o conceito, né, de autocuidado como competência. Então, o que seria isso, né? Então, nos congressos de educação médica, atualmente, muito tem se falado do currículo baseado em competência e não em conhecimento. Então, o currículo baseado em conhecimento eu tive as aulas, fui lá, fiz a prova, vi se eu adquiri o conhecimento ou não. E o currículo baseado em competência seria assim: ao final do 4º ano, eu consegui, com tudo aquilo que eu aprendi, eu sei fazer uma anamnese, eu sei fazer um exame físico, eu sei fazer uma hipótese diagnóstica e sugerir uma conduta. Então, é o conhecimento aplicado, né? E muito tem se falado da introdução do autocuidado como competência, né? E isso é muito lógico, né? Porque se a gente for pensar que a nossa profissão exige um cuidado ao outro, não tem nenhum sentido se a gente não está conseguindo nem se cuidar, né? Com certeza o cuidado com o outro vai ser prejudicado. Então, isso como central dentro dos currículos, nessas novas, enfim, novos jeitos de pensar o currículo da faculdade. Então, práticas que aumentam o bom relacionamento interpessoal e promovem coesão de grupo, né? Então, um estudo que mostrou que alguns alunos do 1º e 2º ano, né, comparou as universidades que davam notas e conceitos com as universidades que faziam só aprovado ou reprovado. E que aquelas que só aprovavam ou reprovavam tinham maior coesão do grupo, porque diminuía a competitividade e as pessoas se ajudavam mais. E que eles observaram que mais para frente isso não necessariamente não se traduzia numa piora de aquisição de conhecimentos, numa piora da performance mais para frente.
A outra coisa também muito simples é a questão de, ao invés de serem salas gigantes com todo mundo vendo a mesma coisa, dividir os alunos em pequenos grupos, fazerem as pessoas interagirem mais, se conhecerem mais, ter enfim, conhecerem mais do outro para aumentar essa coesão. Outras coisas, né? Então, o treinamento do corpo clínico e docente, né? Então, assim, muito nas universidades se valoriza apenas pessoas que são pesquisadoras, né? Enquanto também valorizar muitas vezes aquelas pessoas que estão preocupadas em ser professoras, né? Com a didática, com o ensino, porque a gente sabe que, né, o aprendizado médico muito as nossas figuras de referência não são só pessoas boas tecnicamente, né? São bons profissionais, tem uma parte humana muito forte, né, que a gente admira como um todo e que a gente vai levar como referência e que muitas vezes até vão influenciar na carreira que a gente vai querer escolher, né? E o feedback recíproco. Então, a questão de muitas vezes a gente passa a faculdade inteira sem ouvir um feedback, que você está indo bem, você não está indo bem, você tem facilidade nisso, você tem dificuldade nisso, né? Então, promover ambientes que deem esse feedback, né? Olha, enfim, você é ótimo para lidar com a equipe, você, enfim, é um pouco mais tímido, né? Tentar, enfim, aprimorar um pouco essa parte das relações. Então, tem se falado muito sobre sistemas de avaliação também que contem com feedback, né? E não só com a questão de provas. A cultura de não tolerância ao abuso, né? E abuso de todas as formas, mas também que facilite esse ambiente saudável dentro da universidade, né? A mentoria, aqui eu vou fazer só um parênteses, né? Porque é uma área que eu tenho bastante interesse. Eu faço parte do grupo de coordenação do projeto de mentoria da residência do IPQ, do Instituto de Psiquiatria da USP. E por que a gente criou isso, né? Então, durante a minha residência, eu percebi que várias pessoas se afastavam durante a residência, né? O segundo ano da residência lá é o mais puxado, né? A gente tem ambulatórios o dia inteiro, um volume de paciente muito grande. E aí entra um pouco naquele dilema, né? Eu tenho muitos pacientes. O que eu estou fazendo aqui, né? Porque aqueles ambulatórios tocação, que todo mundo conhece. Então, se eu só me preocupo em falar, tá dormindo, como está o sono, tá comendo, como está o humor, né? E mandar o paciente embora, porque dá aquela sensação de o que eu estou fazendo, né, em níveis profissionais, que ajuda que eu estou dando para esse paciente. Mas ao mesmo tempo, se você tenta fazer uma consulta, né, como você acha que deve ser, pela grande quantidade, né, pelo número muito grande, você fica muito esgotado, né? Então, como fazer esse equilíbrio entre não achar que o trabalho que eu faço não tem o menor sentido e também não me sobrecarregar extremamente, né? Então, o R2 lá no EPQ é um ano que tem muito burnout e muito afastamento. E na minha turma específica de residentes, era uma turma de pessoas muito diferentes, mas uma turma que se gostava muito e muito unida, e que todo mundo, né, sempre se ajudava, se apoiava, tudo que as pessoas iam de legais compartilhavam no grupo de WhatsApp. E embora muitas pessoas tenham sofrido muito no R2, ninguém teve que se afastar, né? E ao contrário dos R2 do ano anterior ao meu, do ano depois, que eu vi muita gente se afastando. Então, quando eu resolvi prestar preceptoria lá, a primeira coisa que eu falei, eu gostaria de fazer um projeto, né, para minimizar um pouco esse efeito. Alguma coisa que ajude, né? Óbvio que não é um projeto de mentoria que vai acabar com isso, mas que possa dar um suporte maior, né? E o que seria o projeto de mentoria? Mentoria, tem vários tipos de mentoria, tá? Eu vou falar só muito rapidamente do projeto que a gente está fazendo lá, mas se vocês forem procurar, são inúmeros tipos diferentes, né? Mas então, como que é a mentoria lá? Então, é um projeto muito simples em recursos monetários, embora precise de recursos humanos, né? Então, a gente levantou, junto com os residentes e com os assistentes, né, quem eram as figuras de referência para os residentes, né? Quem eram aquelas pessoas que eles gostavam, que eles admiravam, que muitas vezes eles procuravam, né? E aí a gente fez um banco de mentores, né, de pessoas que gostariam de formar esses grupos. E como são, né? Então,
Então, é um projeto que é de participação voluntária, só participa quem quer, né? E os residentes se dividiram entre todos do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano do R4, cada um escolheu um mentor, não poderiam 2 residentes do mesmo ano escolher o mesmo mentor. E aí formaram-se grupos com mentor e até no máximo 4 residentes. E esses encontros dos grupos são sempre fora do IPQ, né, sempre fora da grade, são ou na casa do mentor, ou no restaurante, vão tomar café da manhã juntos, vão no cinema, vão fazer qualquer coisa. E a ideia é que os residentes de anos diferentes se conheçam, possam trocar experiência. Muitas vezes o que um passou na R3 passou a mesma coisa, pode conversar, né, como um suporte, como ter uma figura como um padrinho ou uma madrinha, né? Então, uma figura de referência. Eu tenho, né, dúvidas existenciais, eu posso perguntar, eu tenho dúvidas profissionais, então os R3, muitas vezes, depois de 10 anos de faculdade, e agora, o que eu faço da vida, né? Como que é cair no mundo, como que é começar consultório, tem alguém para quem possa perguntar, tem alguém com quem possa conversar e melhorar o contato entre as pessoas, né, que não se conhecem muito bem, só que circulam todos os dias no mesmo ambiente, né? E foi um projeto, né, que a gente fez a inscrição era voluntária e, para minha surpresa, né, dos 70 residentes, só um se inscreveu, todos os outros quiseram, e os R3 muitas vezes falavam, mas eu não posso fazer com 2 mentores diferentes, eu quero mais pessoas, né? Então, é uma coisa que tem dado muito certo, óbvio que não vai resolver todos os problemas, está longe disso, mas que favorece um bom relacionamento interpessoal, né? Uma figura que você possa contar em momentos, né? Muitas vezes momentos, residentes que são processados por questões, né? Como que eu faço, tem alguém com quem contar, com quem conversar, ajuda muito. E ferramentas diagnósticas, né? Isso seria já no momento que você já tem quadros de burnout aí instalados. Então, como método de identificação precoce, né? Mas assim, se você vai passar um instrumento para identificar, você precisa ter o que fazer com essas pessoas que você vai identificar. Então, isso pressupõe, né, uma rede de apoio à saúde mental bem estruturada, bem organizada, que possa atender essas pessoas que você vai identificar, né, e o combate ao estigma também, porque a gente sabe, e os estudos mostram também, que os médicos procuram muito menos ajuda profissional para questões relacionadas a problemas emocionais do que o resto da população geral. Então, e muitas vezes tem vergonha de falar, não, fui um psiquiatra, enfim. Então, várias atitudes também para promover, né, o maior, enfim, debate, falar-se mais sobre esse tema e diminuir o estigma que ainda tem quanto a questões de saúde mental. Então, era isso que eu queria falar. Obrigada a todos. Agradecemos a participação da doutora Luara. Para dar continuidade à mesa, eu convido o Dr. Gustavo Novadini, médico psiquiatra contratado pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, responsável pela enfermaria de dependentes químicos do Serviço de Referência a Álcool e Drogas, pelo Ambulatório de Transtornos Mentais Orgânicos e Eletroconvulsoterapia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e pela participação. É a segunda vez que eu venho aqui na UFSCar. O último foi no Comuscar, foi uma experiência bem legal e fico bastante feliz em ter sido chamado novamente para falar sobre um
tema diferente, mas bastante importante também, que é a questão da dependência química. No caso, a abordagem vai estar direcionada à dependência para os estudantes, né, que é o público-alvo. A doutora Luara já colocou um cenário aqui bastante favorável para a nossa discussão, né, que é um cenário de desgaste, de burnout, um cenário de sobrecarga, que é onde as drogas aí ganham uma importância absurda, como rota de fuga, como portal para o paraíso, né, que acaba aparecendo. Então, inicialmente, eu vou só fazer algumas explanações básicas sobre uma questão mais biológica da questão. Então, a velha questão, né, o velho clichê, a diferença entre droga e medicamento geralmente está na dose, né, na concentração. Mesmo as drogas que a gente tem hoje listas, né, a cocaína, o ópio, elas também são usadas como medicamentos. Né, você tem o uso da morfina, do tramadol, da codeína, que são derivados do ópio. Você tem moléculas, partes moleculares da cocaína que ainda são utilizadas como anestésicos locais. Né? Então, droga e remédio são substâncias sintéticas ou de origem natural que geram alguma alteração fisiológica, seja no soma, no corpo ou no sistema nervoso central. As que geram alterações em sistema nervoso central, nós denominamos psicotrópicos. Né? Psico da mente, psique, e trópico de tropismo, né? Que tem afinidade pelo psique. Pode passar. Então, também nesse aspecto biológico, né, por que buscamos, né, substâncias? E não somos os únicos que buscamos algumas substâncias. Diversos animais fazem isso na natureza. Você tem a famosa história dos elefantes que buscam, né, o fruto amadurecido da marula, que contém etanol ali no fruto. Você tem macacos na Nova Zelândia que sabem qual larva pegar, né? Eles pegam essa larva, eles machucam a larva de modo que elas não morram, e essa larva libera uma substância que tem ação anticolinérgica e dá um barato no macaco. E eles gostam desse barato, você vê, eles ficam embriagados, eles ficam torporosos e soltam o inseto, eles não matam, eles sabem o que tem que fazer. Então há uma busca instintiva, né? No caso, a grande questão aí está no prazer. Né? O prazer tem uma finalidade, podemos dizer assim, por trás. Em termos adaptativos, evolutivos, a gente pode pensar que o que nos dá prazer, o que nos gera bem-estar, mostra que estamos no caminho correto. Isso é importante e essencial para a sobrevivência, pelo menos em termos naturais. E isso foi ao longo da história, né, da vida, sendo fixado nas partes mais instintivas, né, do nosso cérebro. Então, naturalmente buscamos prazeres, ou seja, coisas que nos causam bem-estar, felicidade e tudo mais, e fugimos dos riscos. Então, se a gente for pensar, né, coisas que naturalmente geram prazer: sexo, alimentação, socialização, e que são coisas importantes para a sobrevivência, seja do indivíduo ou da espécie como um todo. Ainda num aspecto mais biológico, existe a região do sistema límbico estaria, vamos resumir, né? A região do sistema límbico estaria envolvida com a questão do prazer. A liberação de dopamina nessa região do núcleo accumbens é responsável pela sensação de prazer, bem-estar, excitação, clímax. E o que libera dopamina nessa região, existem diversas situações. Então, como eu já disse, o sexo, a alimentação e as drogas. Então, o que a gente pode fazer de raciocínio usando esse conhecimento, né?
sempre que tiver um sofrimento psíquico, a gente vai buscar uma rota de fuga. Então, diante do estresse, buscamos a fuga. É uma resposta fisiológica e instintiva. Então, repetindo, alimentos, principalmente os que contêm gordura e açúcar ou gordura e sal. Se tiver na proporção de 50%, uma torta holandesa, por exemplo, é batata, vai liberar dopamina e a gente vai buscar isso. A indústria do alimento sabe muito bem disso. Não é à toa que a gente busca alimentos que não nos fazem bem, a gente sabe que eles não fazem bem, mas a gente continua comendo. Existe um prazer associado a isso. Dormir é uma forma de fuga, seja ela natural ou artificial, gerada por medicamentos. O sexo muitas vezes se torna uma rota de fuga em momentos de grande estresse. Pessoas que se tornam compulsivas pelo sexo, seja a relação sexual em si ou o ato masturbatório. As compras, muitas vezes o indivíduo é tido até, nossa, esse paciente é bipolar, né? Se você colocar num critério diagnóstico, é bipolar. E quando você começa a tirar a história desse paciente, é porque ele está em grande estresse, seja no relacionamento, seja na vida, e aí ela começa a comprar coisas e se sente bem, compra coisas e se sente bem, e continua nesse ciclo de compras. A ansiedade em si, ou a depressão, também são situações de estresse, né? Estresse biológico, psíquico, e também são situações que vão nos levar a busca por fugas, né? Os mais ansiosos ou que se encontram nesse estado de ansiedade buscarão substâncias mais ansiolíticas, benzodiazepínicos, né? Rivotril, diazepam, álcool, maconha. E os deprimidos buscam, geralmente, não é uma regra, substâncias mais estimulantes, êxtase, cocaína, anfetamina, crack. E aí que entra a questão da automedicação com as substâncias, né? Quando o indivíduo começa a usar uma droga, ele geralmente, posso dizer que nunca acha que vai se tornar um dependente. Ninguém começa a usar cocaína e fala, eu vou usar cocaína porque eu quero ir morar na Cracolândia e ficar um dependente. Não, ele está buscando um alívio, um bem-estar. Agora, o limiar entre o uso recreativo, principalmente dessas substâncias mais potentes, o uso recreativo, o uso nocivo e a dependência é muito tênue e impossível de o indivíduo propriamente fazer essa autoavaliação, né? Então é um caminho muito perigoso, é uma fuga extremamente arriscada essa das drogas, né? Então, vamos pensar no universitário agora. Características de vulnerabilidade. Então, o que a doutora Duara colocou aqui envolve questões pessoais, né, e ambientais, e a gente pode pensar então algumas características do universitário que colocam ele numa situação de vulnerabilidade. É um indivíduo jovem, é um indivíduo que está muitas vezes saindo da adolescência ou acabou de sair, então tem um espírito mais desafiador, que gosta de testar, que gosta de se colocar em risco. O fato de não estar morando com os pais ou familiares é uma situação nova que gera muita insegurança, incertezas, né? E dependendo da característica de funcionamento psíquico, isso pode ser devastador, né? Muitas vezes a gente vê jovens que abandonam a faculdade pela distância de casa, né? Voltam para a casa dos pais. A universidade o expõe muitas vezes a uma maior exposição a situações estressoras. Tudo isso, a competitividade, a busca por um espaço, o reconhecimento. Há uma grande prevalência de adoecimento mental, principalmente podemos colocar aí ansiedade e depressão no ambiente universitário. E a questão ambiental mesmo, né? Maior exposição a ambientes com alta oferta de drogas. Isso é bastante reconhecido ao redor de todo mundo, né? Existem estudos mostrando a diferença entre áreas de biológicas, humanas, ciências sociais. Há universidades que esse acesso às drogas é maior e outras menores, mas em regra geral é bastante grande a oferta de drogas de todos os tipos, seja em festas, em repúblicas, dentro da universidade, né? Então, assim, esse ambiente universitário, muitas vezes ele atua como um amplificador do repertório. Aí eu tenho aquele repertório básico de fugas,
sexo, alimento, e aí a universidade amplia, né? Conforme eu vou na festa, me oferecem o êxtase, oferecem a maconha, o álcool e tudo mais, e eu tenho mais opções a escolher. Então, os primeiros contatos com a droga, geralmente eles são uma opção, a não ser que o indivíduo seja impelido, né, obrigado a consumi-la, mas isso são exceções. E os demais contatos, né, os demais usos, a gente já não pode falar que seja uma opção. Quando desenvolve a dependência, aí já não é mais uma opção. Trata-se de uma compulsão. O indivíduo ele é impelido a fazer esse uso. Aí a gente está falando já de um quadro desenvolvido de dependência mesmo, né? Então, quanto mais características de vulnerabilidade esse jovem apresenta, maior a chance do uso recreativo passar para o uso dependência. Por quê? Se eu estou extremamente vulnerável, a primeira vez que eu experimento, por exemplo, a cocaína, o álcool, a maconha, eu sou teletransportado para o paraíso. Se eu saio desse paraíso e a minha vida está uma droga, né, literalmente, eu tenho mais desejo em voltar para esse lugar. Então eu uso esse teletransporte. Eu vou buscar. Ah, foi legal, então amanhã eu vou usar também, eu vou usar antes da aula. Aqui está entre o intervalo de uma aula e outra, né, para eu ficar menos ansioso, eu sou muito tímido, vamos usar. E isso vai se tornando frequente, o indivíduo vai sendo exposto com uma maior frequência e intensidade. Então, esse raciocínio, né, que a gente usa muitas vezes para doenças infecto-contagiosas, também é possível usar para dependência química. Pensando nessa tríade, hospedeiro, ambiente e parasita. O ambiente é o ambiente mesmo, seja universitário e fora da universidade, isso é o que, onde estamos em contato. O hospedeiro é o usuário e o parasita as drogas, né? Então, o hospedeiro, quanto mais exposto ao parasita, maior a chance. Se esse hospedeiro tem uma imunidade menor ou uma baixa imunidade a esses parasitas, a chance de ser contaminado é maior. E aí a gente pensa em imunidade, as questões de vulnerabilidade mesmo, seja o burnout, o apoio familiar, seja as questões da universidade. Então, essas características nos tornam mais imunes ou menos imunes. Pode passar. Essa entrevista saiu foi uma reportagem da revista Carta Capital, agora desse mês, dia 23, e inclusive é de uma estudante lá da USP. Eu só vou ler esse trechinho para a gente ver o relato de sofrimento. Então, ao entrar no curso na Faculdade de Medicina da USP, Juliana, nome fictício, teve que equilibrar a vida social, acadêmica, familiar e amorosa. Ela diz: eu entrei lá e fiquei encantada, todos pareciam muito interessantes. Aos poucos, com a competitividade instaurada no curso, tinha menos confiança nas pessoas com quem se relacionava. Então, o escape aí da Juliana para os momentos de extrema tensão eram as festas universitárias. Então, veja, ela começou a desenvolver uma baixa imunidade, ela começou a ficar estressada, competição e tudo mais, e começou a ir para ambientes que tinham uma quantidade de parasitas maiores. Então, ela começou em festas e a fazer o uso de drogas e bebidas, que ajudavam, teoricamente, a Juliana a relaxar. E naquele momento do uso, realmente relaxa. A gente não pode negar. Se não houvesse esse benefício, as pessoas não estariam usando, né? E aí a condição de vulnerabilidade só aumenta, né? Porque ela está num ambiente de festa, embriagada, intoxicada, e ela acabou sofrendo um estupro. Talvez por um outro indivíduo que também tivesse embriagado, que também tivesse intoxicado. Sofrendo estupro, isso causa um feedback positivo no sentido de causar mais danos, né? Estupro, sofrimento mental, eu preciso esquecer isso, muitas vezes não consegue ter esse respaldo do ambiente para ajudar nesse momento. Então, como que eu vou esquecer tudo isso? Eu vou usar mais drogas. Então, começa esse efeito bola de neve muito perigoso, né? Aqui eu coloquei um gráfico só para a gente ter uma ideia. É um gráfico comparativo entre o uso de drogas na vida, né, então ao longo de toda a vida, comparando a população geral brasileira, a população universitária brasileira e a população universitária dos Estados Unidos.
Então, a primeira linha é a população geral brasileira, as colunas do meio são universitários brasileiros e a última, universitários dos Estados Unidos. O que chama atenção é o uso de drogas, ele se mostra sempre maior, né, entre os universitários do que na população geral. Nos Estados Unidos é nítida a diferença, principalmente em relação às primeiras drogas ali, para quem não estiver enxergando, são o álcool, tabaco, maconha e inalantes. A maconha eles colocam o haxixe e o skunk também junto, né? Então você vê, pegar como exemplo ali a maconha, né? A prevalência de uso na população geral 17%, estudantes 27%, nos Estados Unidos 53%. É uma quantidade muito alta, né? Álcool 90% entre os estudantes. Pode passar para o próximo, tem um outro. Aquele outro gráfico mostrava então o uso ao longo da vida. O indivíduo falou, eu usei álcool, usei maconha quando eu tinha 12 anos, então não necessariamente está envolvido com o ambiente universitário. Nesse gráfico há uma separação em relação ao uso, ele coloca o uso na vida, o uso nos últimos 12 meses, né, um ano, e o uso nos últimos 30 dias. Então esse uso nos últimos 30 dias e 12 meses mostra o uso dentro da universidade. Esse estudo foi feito com universitários de todos os anos dos cursos, né? Então você vê ainda, mesmo assim, um uso muito importante, né? Álcool, principalmente, até grifei os mais importantes: álcool, a maconha, os inalantes e solventes, e aí entra o lança-perfume, o loló, que é bastante disseminado nas festas universitárias, né? A cocaína também, numa prevalência bem alta, né? Se a gente for pensar no último ano, 3%, ou seja, a cada 100 estudantes, 3 fizeram uso. Né? No último ano, praticamente 2, né, fizeram uso da cocaína. O crack já entra numa porcentagem menor, os alucinógenos, uma quantidade bastante significativa também, o êxtase, tranquilizantes ansiolíticos e anfetamínicos. Os anfetamínicos aqui numa quantidade bem significativa. Antigamente se fazia o uso de anfetamínicos principalmente para perda de peso, né? Caminhoneiros usavam rebite, você tem aí o mazindol, anfepramona, mas hoje tem um uso voltado para melhora do rendimento, né? Você tem desde a ritalina, a lisdexanfetamina, que eles colocam nessa classificação também, e que também está associado a esse ambiente de cobrança, a esse ambiente de competitividade, o indivíduo que vai ter que fazer uma prova de residência, o indivíduo que vai ter que fazer uma prova no curso e precisa desse desempenho, essa melhora de atenção, que é ilusória, na verdade. Isso também está associado muito à propaganda da indústria farmacêutica, em vender esse produto. A ritalina, se você usar, vai gerar melhora do rendimento intelectual, melhora da atenção. Se for um indivíduo ansioso, pode até piorar, torna o indivíduo ainda mais ansioso, dificulta a atenção. Então, é uma falsa informação com uma finalidade lucrativa. A indústria quer vender, a indústria quer ganhar, né? E é um mercado muito promissor, melhorar rendimento. Isso rende muito lucro, né? Falar que o indivíduo vai render mais, vai ter mais atenção, vai passar na frente dos colegas numa prova de residência. Poxa, quem de nós não fica com a pulga ali, nossa, mas será que não vale a pena, né? Pelo menos tentar. Uma separação básica aqui das substâncias, né? Então, a gente pode separar em lícitas e ilícitas. Lícitas, álcool, tabaco e benzodiazepínicos, as mais importantes, né? E ilícitas, então, na classe dos estimulantes, anfetaminas, crack, cocaína, ox, êxtase, heroína, nicotina. A nicotina, na verdade, ela entra como lícitas, né? Foi um erro aí na colocação. Alucinógenos, basicamente LSD, chá de fita, chá de santo daime, os cogumelos. Depressores, o GHB, conhecido nas festas como DI, a ketamina ou cetamina, que é um anestésico de uso humano ou veterinário, mas que as pessoas usam em baladas, geralmente festas rave, festa onde a população tem um nível socioeconômico médio a elevado, né? O
éter, a maconha, o ópio, benzodiazepínicos, álcool, solventes, gasolina, cola, acetona, lança-perfume, o loló, que aí entra como lança-perfume. Há uma distinção entre lança-perfume e loló, é que quando se fala em lança-perfume, você geralmente está remetendo àqueles que eram usados em festas de carnaval, né, em que vendia nas farmácias, vendia nas lojas especializadas, e realmente tinha uma grande concentração de perfume. Mas no fundo tinha éter, tinha também solventes, mas era uma concentração menor. Hoje se produz em fundo de quintal o loló, e aí vem água de bateria, vem solventes pesados, que ultimamente vem sendo relatado alguns óbitos de jovens pelo uso excessivo. Dentro dos inalantes, que não seriam solventes, também se tem gás de cozinha, propano, né, butano, isopropano. Recentemente, no último mês, um estudante da Unesp de Araraquara morreu abraçado com um botijão de gás. Ele estava cheirando um botijão de gás em casa e ele foi a óbito, né? O que não é difícil, porque o próprio butano ele compete com a troca de oxigênio e causa uma sonolência. Então o indivíduo está com o gás aberto, está cheirando, fica sonolento, desmaia e continua aspirando, né, o gás. E quando vê, ele foi a óbito. Então vamos aí pensar nas recreativas, né? Então o mesmo princípio. Tem ação psicotrópica, é óbvio, causa alterações neuropsíquicas, gerando bem-estar, relacionado geralmente a excitação, tranquilidade, ilusões, alucinações. Aí a fissura já seria um momento de dependência, né? Quando a gente pensa em fissura, é aquela compulsão, né, pelo uso, mas já para indivíduos dependentes. E aí começa uma discussão bastante interessante, né, sobre a liberdade de uso, a liberação das drogas, a legalização. Então tem uma cartilha sobre drogas do Ministério da Justiça e da Saúde, em que eles começam com essa seguinte fala, né, poder de fazer escolhas, que é algo que está sendo muito atrelado na propaganda para a legalização da maconha, né? O poder das pessoas, né, fazerem escolhas e o uso de substâncias. E na cartilha eles colocam um ponto interessante, né? Esse direito é considerado por muitos um dos mais fundamentais que uma sociedade pode oferecer e tem sido um dos pilares dos movimentos sociais e políticos que o Brasil vivenciou nos últimos 20 anos. Mas existe real escolha quando não se tem informação? Se eu não tenho a informação correta, será que realmente estou fazendo uma escolha correta, né? Quando são veiculados muito mais os preconceitos e mitos sobre determinados assuntos do que fatos científicos e estatísticas bem feitas. Eu muitas vezes no consultório recebo um paciente que é um adolescente usuário de maconha e a família traz empurrado, né? Ele abre a sala e joga lá dentro e fala, precisa tratar. E esse jovem ele já traz uma série de informações sobre maconha. Ele vem com uma série de textos que ele pegou na internet e que lá diz, não, tem uso medicinal, né, os médicos indicam para tratar epilepsia, para tratar isso, aquilo, a redução de danos. E ele se embasa nesses conhecimentos para justificar para ele mesmo, para a família e para o médico que ele está fazendo um uso consciente daquilo. Mas quando você pega esses textos, você vê que são escritos por pessoas leigas, pessoas muitas vezes com interesse lucrativo nessa questão da maconha, não são estudos realmente científicos, né? Então, o que será que nesse caso trata-se? De manipulação travestida de uma escolha? A gente pega aí no jornal El País, em 2014, né, um jornal espanhol, em que eles fazem uma reportagem só demonstrando a publicação de alguns documentos da Universidade de Califórnia, né, a Universidade de Califórnia tinha em mãos, em seus arquivos, documentos da década de 60 e 70, quando a indústria fumageira, né, a indústria do tabaco, eles já viam o potencial que a maconha teria em breve. Eles já viam uma provável liberação e legalização do uso da maconha em alguns estados norte-americanos. Então eles já estavam de olho nesse mercado. E eles pediram, né, na época era o presidente Nixon, e havia uma guerra contra o narcotráfico. E alguns estudos sobre a maconha estavam saindo, estudos que demonstravam os riscos, os prejuízos.
E a Philip Morris, uma forte indústria da fumageira, teve acesso ao diretor da Casa Branca, envolvido com essa questão, e pediu, vamos dizer assim, pediu para que essas pesquisas não fossem ao público, que não fossem publicadas. E o diretor da Casa Branca atendeu sem grandes hesitações. Disse, não, tudo bem, a gente não precisa publicar esses estudos nesse momento. E realmente, na década de 70, por volta de 1976, já começam alguns movimentos de liberação da maconha nos Estados Unidos. E isso se perpetua até hoje. Hoje a indústria do cigarro, numa queda crescente de consumidores ao redor do mundo, exceto China talvez, mas já começa a entrar no mercado de ações na indústria da maconha, comprando ações de produtores de maconha. Então não é à toa, né, que surjam essas propagandas, que se tente colocar a maconha como algo mais leve, como mais suave. Esses documentos estão abertos, né, é possível fazer o acesso livre pela internet. Se você entrar até pelo site do El País, ele dá acesso ao site da Universidade de Califórnia de São Francisco, né? E lá tem os trechos de conversas, tudo isso. Não muito longe disso, o lobby do açúcar fez algo muito parecido. Se eu não me engano, é a faculdade de Harvard que liberou há pouco tempo também alguns documentos que mostravam o lobby do açúcar, ou seja, grandes potências do açúcar, desde Coca-Cola, marcas que produzem chocolate e tudo mais, que boicotaram, que tiraram da lista de pesquisas estudos que trabalhavam com o açúcar e o dano à saúde. Então, por isso que nas últimas décadas, todos os estudos praticamente estão voltados à gordura, né? A triglicérides, colesterol. Você vê pouquíssima publicação em relação ao açúcar, o que está começando a mudar um pouco agora. Você começa a ter mais publicações em relação aos danos que o açúcar traz à saúde. E tinha esse lobby do açúcar por trás. A gente sabe que o açúcar gera muito prazer e gera muito lucro. Então, essa é a questão, né? Será que quando a gente pensa em liberação, não estou dizendo aqui que é o mais adequado ou não, liberal ou não, mas que tenhamos informações precisas ou mais precisas possíveis para discutir sobre o tema, e não ficar sobre mitos, sobre achar, eu acho isso, eu acho aquilo, né? Que acaba sendo até leviano em algumas situações, pensando no risco que algumas pessoas correm à exposição à maconha, né? Então aqui, só para exemplificar, é a propaganda que a indústria do cigarro usava na década de 10, 20 para vender, né, o cigarro. E se você fizer um paralelo com o que está acontecendo ultimamente, é bem próximo do que a indústria da maconha está fazendo. Existe indicação médica, então ali tem o dentista que especifica qual que é o melhor filtro, você tem o médico falando qual é a melhor marca, né, que diminui a irritabilidade. Você tem o xarope de São João, que tem alta taxa de alcatrão, que não dá para ler ali, mas tem na formulação alcatrão. Você tem a associação entre o uso do cigarro e a elegância. Você tem uma figura infantil muito importante, que é o Papai Noel, até para alguns adultos, e associação com o cigarro. Então, a indústria da maconha tem caminhado nesse sentido. Há indicação médica, há o uso terapêutico, há uma segurança no uso, colocam-se profissionais falando sobre isso e tudo mais. E realmente há, né? Quando você pega lá das 500 substâncias que a maconha tem, você tem 2 ou 3 que realmente podem ter e têm um potencial no controle de epilepsia refratária, no controle de ansiedade, até de psicose. Mas assim, vamos pensar que são 3 substâncias dentro de 500. Uma vez no congresso de psiquiatria eu vi o professor Sérgio do Sul fazendo esse exemplo, né? Assim, do veneno de cascavel se tira o melhor antihipertensivo. Será que dá para a gente indicar picada de cascavel para as pessoas que são hipertensas? Então, lógico, é um exemplo extremo, mas por causa da maconha ele é válido. Ou mesmo o ópio, né? Quando a gente usa morfina, o tramadol, codeína, será que essas pessoas se beneficiariam de usar heroína? Né? Mas aí o exemplo se aproxima, então vamos dar heroína para o pessoal usar, injetar, porque tem um quadro aí que demanda o controle de dor.
maconha banida na década de 30, né? Tem uma taxa aí de dependência. Esse dado está desatualizado, né? Aqui está em torno de 10 a 11%. Hoje no Brasil, a estimativa dos usuários que se consideram dependentes é de 37%. Então é uma taxa de dependência bem grande da maconha, que é um mito também, né? Que muitos que defendem a maconha dizem, não, a maconha não causa dependência. Mas para quem trabalha na área, que vê aquele adolescente que usa 5, 10 baseados por dia, tenta tirar, né, esse baseado. Primeiro que você não consegue ter acesso ao conteúdo de pensamento desse jovem. Ele fica lentificado, ele fica empobrecido do ponto de vista cognitivo. É a droga ilícita mais usada mundialmente, cerca de 183 milhões, é quase a população brasileira, né, de usuários de maconha ao redor do mundo. Uma estimativa de uso ao longo da vida é 10%, uma característica aí farmacológica da maconha é alta lipossolubilidade, ou seja, é bastante solúvel em gordura, por isso que o pessoal usa a maconha, né, dilui na manteiga e faz brigonha, bolo, né, faz tudo, né, com a maconha. E o cérebro, né, tendo uma alta concentração de tecido lipídico, gorduras, tem uma alta afinidade pela maconha, assim como os testículos, né. A eliminação em usuários crônicos varia aí até 30 dias, usuários mais pontuais, a eliminação é de 3 a 7 dias mais ou menos. E ela pode ser consumida por inalação ou ingestão, geralmente são essas as formas, né? Aqui um dado interessante do ANDOC, que é um órgão intercontinental que faz a avaliação do consumo de drogas ao redor do mundo. Uma informação interessante que eles colocam, né, na primeira figura da esquerda ali, é a questão da colocação, né, do uso da maconha a partir de 2007 como um potencial uso terapêutico. Aquela faixa amarela que desponta das outras é a avaliação de risco, ou seja, a avaliação de não risco que as pessoas têm em relação à maconha. Então você vê que a partir do momento que começam as discussões sobre o uso da maconha medicinal, em 2007, a percepção de não risco ou de não prejuízo da maconha aumenta exponencialmente. Ou seja, as pessoas já não veem mais a maconha como algo de grande prejuízo para a saúde física, mental e emocional. Por quê? Porque, poxa, até os médicos receitam, serve até como remédio, né? E, concomitantemente, você vê nas outras faixas o crescente número de usuários. Vamos pegar aqui esse gráfico da direita superior. Aqui ele coloca a iniciação no último ano. Você vê pacientes com 26 anos ou mais, que a partir de 2007 tem um aumento também bastante significativo. Entre os adolescentes, o aumento não ocorre, né? Ele se mantém praticamente o mesmo. E de 18 a 25 anos também é uma linha crescente, né? Não tão importante quanto nos indivíduos mais velhos. E aqui relacionado aos prejuízos, né? Aos transtornos, às desordens mentais relacionadas ao uso de maconha, que também passa a aumentar a partir de 2007, principalmente nos indivíduos com 26 anos ou mais, que é a faixa que mais faz uso, né, da maconha. Então, rapidamente, vamos colocar aqui, para não pegar muito do nosso tempo, os efeitos agudos da maconha, né? Que, por incrível que pareça, porque muitos usam para redução de ansiedade, mas ela pode desencadear quadros de ansiedade. E é bastante frequente até quadros de pânico. Né? O paciente chega no pronto-socorro e fala, estou numa crise de pânico, e você pergunta o que aconteceu. Eu usei maconha faz 1 hora, né? Isso ocorre principalmente em indivíduos já ansiosos, que a hora que fazem o uso da maconha, traz junto a esse uso uma enorme preocupação. O que vai acontecer? E agora? Acabei de usar maconha, o que vai acontecer comigo? E aí ele começa a perceber algumas alterações sensoperceptivas, algumas alterações mentais, e a sensação de descontrole começa a ocorrer. Então você junta aí o efeito de torpor que a maconha gera, junto com essa ansiedade desse indivíduo, gerando uma crise de pânico.
E também os sintomas psicóticos, que por muitos são questionados, mas que temos artigos publicados nesse ano de 2017 mostrando, sim, a associação entre sintomas psicóticos, episódios psicóticos e a maconha. Em relação à esquizofrenia, ainda há uma dúvida se a maconha atua como um gatilho no indivíduo que já era predisposto, ou se realmente ela foi o causador, né, do quadro esquizofrênico. Então, você tem redução do tempo de reação, né, aumenta o risco de acidentes, alucinações visuais e auditivas podem acontecer, aumento de frequência cardíaca, risco de angina, pneumotórax, hiperemia conjuntival, aumento de apetite e mintríase. Essa questão da percepção do próprio raciocínio, lentificação, há geralmente uma percepção distorcida de amplificação do conhecimento. O indivíduo se sente mais inteligente, mais tudo melhorado, né? Pode passar aqui o tempo. O tabaco eu coloquei aqui, mas acho que não preciso nem fazer algo aprofundado, porque tem sido alvo da propaganda contrária, né, nos últimos anos. Existem várias políticas e a taxa de usuários de tabaco tem diminuído exponencialmente. Pode passar. Êxtase, olha, eu vou pular êxtase, eu vou pular LSD, pode passar um minuto só. Eu queria ir para o álcool, cocaína, pode passar. Aí o álcool, que talvez seja junto com a maconha a droga mais utilizada aqui no ambiente universitário, né? Então, o grande problema também é uma droga socialmente aceita e disseminada, e que também traz grande benefício no controle de ansiedade, controla a tristeza, a angústia, controla por minutos, horas, e depois afunda com uma intensidade muito maior. A quantidade, né, a gente já viu nos outros gráficos, em torno de 80% dos universitários fazem uso de álcool, causa uma melhora da socialização, diminui a introversão, secundariamente causando grandes prejuízos sociais, físicos, mentais. Isso mais a longo prazo, lógico. Os prejuízos sociais nem tão a longo prazo, em termos de acidente, de brigas, envolvimento em atos violentos. Pode passar. Só para exemplificar, falando em termos de dose segura para uso. Dose segura para uso seria 2 drinks para homem, né, ou seja, 14 drinks ao longo de uma semana, sendo que no mesmo dia não é indicado usar mais do que 4 drinks. O que é um drink? Uma dose que gira em torno de 12 a 15 miligramas de álcool. Então, se for uma dose de destilado, mais ou menos 37 ml, todo destilado. Contém aí uma dose de 15 miligramas de álcool, mais ou menos. A cerveja, 1,5 lata, que é o grau alcoólico da cerveja é de 5%, então você tem que ter um volume maior de cerveja para atingir essa dose de 15 miligramas de álcool. Então, quando a gente fala drink, 15 miligramas miligrama de álcool puro, né? Vinho, mais ou menos 140 ml, e o martini 50 ml, que se aproxima aí ao destilado. Então, não é difícil passar, né? Não é difícil ultrapassar a dose de 4 drinks por ocasião. No caso da mulher, é 1 drink por dia, ou seja, 7 drinks na semana, 3 drinks no máximo por ocasião. Se a gente pensar em termos de destilado, para a mulher seria mais ou menos 120 ml de uísque. É uma dose pequena para quem gosta, né? Cerveja, né, 2 latas já excederia a quantidade segura em termos físicos e mentais. Então, padrão de uso, né? Você tem o uso de risco, o uso nocivo e a dependência. Você tem os critérios tanto pela CID-10 quanto pela DSM-5, que fazem o diagnóstico de uso nocivo, dependência e tudo mais. Pode passar a dependência, pode passar isso aí também. Aí, para a nossa vida, né, universitária, acho que o que mais faz sentido é o beber se embriagando, né, que é o binge drinking, que é beber 5 ou mais drinks. Então, se a gente for pensar em whisky, né, seria mais ou menos, aí vamos pensar, 200 ml de whisky.
Na Unesp, né, tem um estudo recente lá, feito pela doutora Florence, 25% dos estudantes bebem nesse formato. Grande quantidade, compulsivamente. Eu acho que está subestimado isso. Né? Você vai nas festas, você vê que deve se aproximar de 100% aí a quantidade. Né? O problema não é um padrão de dependência, necessariamente, mas causa muito prejuízo, modificações neurofisiológicas, alterações mentais que acarretam acidentes. A gente teve recentemente na universidade, na Unesp, no campus da agronomia, um indivíduo que estava prestes a pegar o diploma, ia fazer a colação de grau, ele foi numa festa pré, fez um brinde, né, usou uma quantidade enorme, acabou se envolvendo numa briga, fugiu, a polícia tentou parar, ele passou na blitz embriagado e matou um policial. Então, em vez de pegar o diploma e ir para a colação de grau, ele ficou preso. Ele estava preso mesmo. E ele não tinha nível superior ainda, o que é pior, né? Ele não tinha colado o grau, então ele ficou preso numa prisão comum. Acho que ele saiu faz um mês, mais ou menos. Então é um prejuízo enorme, né? E a gente acha que não, comigo não vai acontecer. Né? Não, comigo isso não vai acontecer, eu não vou ficar dependente, eu não vou ter acidente. Acontece, é só olhar as estatísticas, né? Aqui 32% dos adultos que bebem já referiram não ter sido capazes de parar de usar. 10% desses que usam concordam que já machucou alguém fisicamente. 8% já dizem ter feito atos prejudiciais no seu trabalho. 5% já perdeu o emprego devido ao consumo de álcool. 9% prejudicou a família ou o relacionamento. Então, é preocupante. É uma droga socialmente aceita, disseminada, mas é a que mais causa prejuízo. Causa mais prejuízo que a cocaína, que o crack juntos, que os inalantes. Tá, aqui é só uma foto das nossas celebridades. Eu só volto um pouquinho no êxtase, que eu só queria passar bem rápido, que é uma droga que tem sido feita também com uma intensidade bem importante nas festas universitárias, né? Muitos dizem que é até pela apresentação dos comprimidos, né? Se você vê isso na balada, dá até vontade de tomar mesmo, né? Você acha que um comprimido desse causa algum prejuízo para alguém? É tão bonito, tem uma carinha, tem mãozinha colorida, parece bala, né? E é uma bala. É um derivado direto da metanfetamina, né? O êxtase. Ele foi produzido na década de 10, exato, né, em 1912, pela Merck, na Alemanha, como um inibidor de apetite, que é o que a família das anfetaminas faz, né? Mas aí viu-se que não tinha eficácia nem efetividade, como na proposta que ele tinha de redução de apetite, mas causava um bem-estar. Ele causa alegria, felicidade, ele aumenta a sensibilidade tátil, ele causa sinergismo da senso-percepção. Então é comum os indivíduos às vezes falam, nossa, aquele cheiro tem barulho, né? Aquele toque tem cheiro, e os indivíduos ficam mais sensíveis, mais sexualizados muitas vezes, e tem sido motivo de preocupação em grandes festas, né? Raves, baladas eletrônicas, onde os indivíduos começam a usar grandes quantidades. É uma droga que tem uma liberação lenta, então ela se acumula, tem um efeito cumulativo. Então você usa um, daqui uma hora você usa outro, você usa outro, e a dose vai acumulando. E o acúmulo dessa dose causa efeitos cardíacos simpatomiméticos, taquicardia, hipertensão, hipertermia, que é uma das causas de morte. Hoje existem baladas em São Paulo, por exemplo, grandes baladas, que obrigaram a colocar bebedouros, justamente para reduzir, para aumentar a eliminação do êxtase e para evitar os casos de hipertermia e desidratação, que muitos morriam de hipertermia e desidratação, né? Então é redução de danos. A gente sabe que a gente não consegue controlar o consumo, os jovens vão usar, então põe água, pelo menos morre menos, né? Tá, e aí o LSD, né, vem nesse formato, alguns vêm no formato líquido, é muito raro a gente ver no nosso país. No Brasil vem muito nesse formato de selos, né? Você faz micropontos, cada quadradinho desse você tem mais ou menos 50 microgramas aí do LSD. É sintético, produzido em laboratório, a partir de um fungo, né, da ergotamina. Muito conhecido
pelo padrão de alucinações que gera, né, de confusão mental, alucinações. Você vê uma propaganda pró-LSD, principalmente na década de 60, movimento hippie, e até hoje você vê, né, alguns intelectuais da época dizendo, né, eu só conquistei o que eu tinha, eu só consegui chegar no que eu cheguei porque o LSD me expandiu a mente. Poxa, mas será que foi só isso? Né? Se não me engano, Steve Jobs, né? Ou Bill Gates, ou os dois, tem essa fala. Mas será que foi só isso? Será que não são indivíduos que têm uma outra quantidade de características positivas, desde o intelecto, de redes sociais que propiciaram? Será que colocar o LSD como causa do grande sucesso é realmente uma informação adequada? Até porque é um indivíduo, né? 2 indivíduos, não é um estudo, não é um ensaio clínico, né? Bom, acho que era isso. Teria tema para falar aí mais uns 2 dias, né? Mas vamos parar por aí para deixar o próximo palestrante. Agradeço a participação do Dr. Gustavo. Nós teremos um intervalo para alimentação com retorno às 11 horas. Antes, a gente quer convidar o Grupo Terapêutico de Juventude Universitária para fazer uma apresentação aqui ao palco. Bom dia, meu nome é José Roberto, eu faço parte do Grupo Terapia Juventude Fiscar. Ele se localiza na Unidade de Saúde Escola, USE. Vim aqui falar sobre esse grupo, já faz mais de 10 anos que existe. Ele tem como finalidade atender universitários do Fiscar, Unicep e USP, onde todas as quartas-feiras, das 10 até meio-dia, no espaço da USE mesmo, da Saúde Escola, universitários vão falar sobre seus problemas pessoais e acadêmicos nesse próprio ambiente. E esse grupo ele ajuda com vários trabalhos, desde trabalho de artesanato, própria conversa, onde os alunos, mediante uma mesa, vão ouvir os relatos e tentam ajudar de alguma maneira. Também é feito projetos internos, onde esse aluno também pode se inserir, tem palestras. Então eu venho aqui mais fazer esse convite para quem esteja passando por alguma dificuldade, conheça esse espaço. Para mais informações, a gente vai estar aqui fora no intervalo de mesa e oficinas com um banner falando sobre o grupo. A gente vai explicar também como funciona e rapidamente eu vou passar alguns contatos para quem tiver interesse. Então tem o site da USE, www.usefiscar.br, tem o telefone 3351-8645 e o horário de funcionamento, que é de segunda a sexta-feira, das 7 às 18, e tem o horário de acolhimento de manhã, das 8 ao meio-dia. Desde já agradeço pela atenção. Eu vou chamar a Larissa, que vai falar um poema que foi dito por um participante desse grupo, que passou por um momento muito difícil. Eu peço a atenção de vocês, desde já agradeço. Obrigado.
chama devaneio. Ando meio cansada. Cansada da vida. Por que temos que viver? Porque mereço viver. O que o mundo ganha com a minha presença? O que perde com a ausência? Nada. Minha vida é insignificante. Então, por que continuar a viver essa vidinha medíocre? Se tudo o que buscamos é a nossa felicidade, que é algo que beneficia a nós, e só a nós, então não temos nada a perder. Só a gente, e mais nada. Talvez esse pensamento seja um pouco egoísta, mas o mundo é egoísta. Então a única coisa que tenho a perder é a vida. E que vida perco? Nesse momento não sei. Talvez nenhuma. Mas nem é que sonho, pois essas também se perderam. O que me resta então? Que meu pensamento e minhas forças me levem. Agradecemos a contribuição do grupo e vamos para o intervalo. Retorno às 11 horas. Infelizmente o tempo está corrido, mas para que possa ter um tempo melhor de debates, a gente tem que voltar às 11. Obrigado.